Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Paixão Marilete e estou aqui para desejar as boas-vindas a todos vocês. Espero que nós tenhamos um semestre letivo bastante produtivo. Espero que nós criemos vínculos de amizade, porque a amizade ela perpassa qualquer relação e não seria numa relação pedagógica que ela também não aconteceria e colaboraria. E eu espero que vocês também se sintam muito bem em começar mais essa jornada. A disciplina que a gente vai trabalhar durante todo o semestre é o ensino e aprendizagem da língua materna. Essa disciplina, ela tem interface com outras disciplinas que de repente vocês podem até já terem feito, que é o processo de alfabetização, né, oficina do professor leitor, mas ela vai tratar especialmente de como nós, professores, devemos tratar o ensino da língua materna aos nossos alunos. Essa disciplina, ela está organizada em termos de hierarquização, com um professor supervisor, que sou eu, com uma professora tutora que fica aqui mesmo na sede e dá assistência a vocês via internet, e a professora tutora que fica aí no polo de vocês mesmos, que vocês vão ter contato constantemente. Então, para falar mais pontualmente sobre a nossa disciplina, vamos pensar em termos de objetivo geral. Qual é o objetivo geral da nossa disciplina? É conhecer os processos de aquisição da língua materna por meio de uma visão científica de linguagem. Ou seja, a língua materna todos nós já conhecemos, pois nós somos falantes nativos. No entanto, nós temos que refletir sobre que língua materna é essa? Por que eu tenho que ir para a escola para aprender a língua materna se eu já sou um falante? Então, essa visão mais científica de linguagem ela é muito importante. Para que a gente atenda a esse objetivo geral, nós temos uma série de objetivos específicos, né? Um deles é refletir sobre aspectos culturais que influenciam o ensino e a aprendizagem. Ora, aspectos culturais, qual é a relação dos aspectos culturais com a língua materna? Porque a língua, ela é a identidade do sujeito. Sim, sendo assim, o aspecto cultural ele é fundamental para que nós levemos em consideração a quem é o nosso aluno. Nós temos que aprender a comparar, analisar e criticar os métodos de ensino, porque os métodos de ensino eles não são neutros. Eles trazem uma série de concepções sobre aquilo que eu estou fazendo. Produzir o próprio material didático, porque do que adiantaria eu saber as teorias, saber os métodos e não saber, de repente, analisar o meu próprio material, porque o material pedagógico ele tem que ser produzido de acordo com a realidade do meu aluno. Eu não posso pegar material pedagógico da colega e utilizar para os meus alunos, porque pode não ser o mesmo público. E para eu fazer isso, eu preciso necessariamente conhecer as teorias, analisar e discutir para que eu possa fazer uma opção mais adequada. E claro, fazendo tudo isso, nós seremos competentes para ensinar a língua materna para as crianças do ensino fundamental. No decorrer do nosso trabalho, tem algumas atividades que são permanentes. Então, o que foi que nós fizemos? Nós montamos uma estratégia onde algumas ações são necessariamente obrigatórias durante a semana. Primeiro, a leitura obrigatória. Vocês vão clicar lá na leitura obrigatória e vão encontrar textos. Esses textos têm que ser lidos. E quando eu digo lidos, não é passar o nervo óptico no texto não, viu gente? É ler, sublinhar, marcar, pesquisar no dicionário, colocar ponto de interrogação daquilo que você não entendeu, elaborar uma série de questões sobre o texto que está lendo. Por quê? Porque esses textos serão discutidos, certo? Lá no nosso fórum de discussão. É nesse fórum de discussão que as dúvidas de vocês serão sanadas. Esse fórum ele não vale nota, não. Ele é um fórum que é destinado exclusivamente para discussão dos textos, dos conteúdos de ensino e aprendizagem.
E esse conteúdo, às vezes, fica ainda alguma dúvida. O que é que a gente faz? Vai lá para a leitura complementar. A leitura complementar é onde tem alguns textos que, de alguma maneira, vêm somar aos textos da leitura obrigatória. Então, todo o nosso estudo, ele vai ser realizado baseado nesses três itens: leitura obrigatória, leitura complementar e fórum de discussão. Mas tem um fórum ainda que ele vai estar lá toda semana, é o fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas é onde você, se tiver alguma dúvida em termos operacionais da disciplina, não em termos de conteúdo, você vai entrar nesse fórum, você vai entrar em contato com o tutor ou diretamente comigo. Eu estarei sempre passando para olhar como vocês estão. Então é aqui que você vai tirar suas dúvidas operacionais. Volto a repetir, não é para tratar de conteúdos de ensino e aprendizagem no fórum de discussão. Sempre o fórum para discutir conteúdo é o fórum, como o próprio nome já diz, fórum de discussão. E o nosso curso ele é avaliado, tá? Não pense que porque é a distância não vai ter avaliação, não. Então tem algumas atividades avaliativas. Uma delas é o que a gente chamou de questionários. Esses questionários são feitos online. Não precisa se preocupar de enviar nada para a gente, não. Nós temos ali nos questionários, nós temos o fórum avaliativo. Lembre-se que na tela anterior nós mostramos o fórum de discussão, o fórum de dúvidas, mas não mostramos o fórum avaliativo. Por quê? Porque ele não vai aparecer toda semana. Eles são apenas 6 fóruns. Cada fórum tem um valor de 2 pontos. Portanto, não se preocupem de participar do fórum de discussão achando que vão perder ponto. Aquele fórum não conta para a avaliação de vocês. É esse aqui, o fórum avaliativo, onde vocês devem obrigatoriamente acessar, porque ele conta como avaliação. Nós temos uma pesquisa de campo, essa tem um valor alto, são 30 pontos. Essa pesquisa de campo, vocês precisam ir a uma escola, pegar uma autorização com o diretor da escola, para que vocês tenham acesso. Não vão à escola sem o diretor autorizar. E lá vocês vão fazer uma observação. Essa observação ela pode ser intercalada, dia sim, dia não, ou no mesmo dia, mas tem que ter 5 horas de observação. De posse dessa observação, aí você vai fazer uma análise. Essa sua análise ela deve ser baseada nos conteúdos que nós desenvolvemos durante todo o semestre letivo. E ela tem uma orientação específica, tá? Vocês podem acessar lá no site, tem explicando direitinho, passo a passo, como é que vocês vão fazer essa pesquisa de campo. E temos um resumo crítico no valor de 18 pontos. Esse resumo crítico, ele é do livro da professora Estela, uma renomada sociolinguística, que nós temos tanto aqui na UNB, como dando palestras pelo mundo todo. Esse livro é importante que vocês comecem a leitura logo no início do semestre, porque ele traz uma série de conteúdos que conversam diretamente com os conteúdos que nós estamos trabalhando. Então ele tem um valor de 18 pontos, mas não é só a pontuação que é importante. Ele realmente conversa com todo o conteúdo. Então, nós somando aqui, nós vamos ter, olha, 20 com 30, 50, 60, 70, 80 pontos. Então, está faltando 20. Esse 20 é uma prova, que ela será realizada diretamente no polo. Essa data da prova nós não temos ainda, mas vocês serão avisados com bastante antecedência. Em termos operacionais, essa disciplina está organizada em 5 unidades. Essas unidades estão distribuídas ao longo de 16 semanas. Só que nós temos 2 semanas a mais. Uma semana inicial para a ambientação e uma semana final para aqueles que de repente precisarem de alguma atividade de recuperação. Vamos ver agora como é que cada semana está organizada. A semana de interação. Essa semana ela é muito importante. É onde vocês vão se apresentar. Vocês vão conversar com os colegas, interagir com a professora supervisora, vão interagir com a professora tutora. É onde nós vamos tirar uma série de dúvidas, inclusive funcionais. Vocês devem ler o guia de estudos da disciplina que está postado. Vocês devem participar de maneira assim, muito ativa na plataforma, onde tem o fórum de interação.
É importantíssimo que vocês façam isso. Vocês devem conferir as datas para a entrega dos trabalhos, porque a gente não vai receber fora do prazo, né? A gente postou também orientações de como e quando responder aos questionários, dúvidas em relação a resumo crítico, a pesquisa de campo, tudo isso na semana de interação nós vamos tentar de alguma maneira, de alguma forma, orientá-los. Então essa semana é realmente só para que nós tomemos conhecimento lá do nosso espaço Moodle. O cronograma de atividades por unidade. Como eu falei, nós temos 5 unidades temáticas, né? A unidade 1, nós vamos trabalhar a fundamentação teórica. Essa unidade 1, ela é composta por 2 semanas. Na semana 1, nós vamos trabalhar a variação e a educação, a sociedade e suas características socioculturais e linguísticas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Observe que tem bastante leitura obrigatória, leitura complementar, fórum de discussão, fórum de dúvidas e nós temos o lembrete. O que é o lembrete? Quando a gente perceber que alguma atividade não está sendo bastante trabalhada, a participação está pouca ou o prazo de alguma coisa está chegando, a gente vai lá no lembrete para poder, lembrar vocês. A segunda semana é a diversidade linguística e cultural do Brasil. Nós temos todos esses itens aqui e temos mais um fórum avaliativo. Perceba que nós já temos um fórum avaliativo aqui. Então, além do nosso fórum normal, nós temos mais esse aqui. Vamos à unidade 2. Essa unidade 2, o tema é leitura. E ela é composta por 3 semanas, a terceira, a quarta e a quinta. Cada semana tem um tema específico. Aqui nós vamos falar de leitura e mediação. Na quarta semana, ler e compreender. Na quinta semana, mediação como estratégia facilitadora da compreensão. Leitura. Olhem só, nós temos 3 semanas para tratar de leitura. No entanto, só um fórum é avaliativo, que no caso é o nosso segundo fórum. Ou seja, vocês vão participar do fórum de discussão para quê? Para estudar, para trocar ideias, para compartilhar o que você aprendeu e compartilhar suas dúvidas. Depois nós temos a terceira unidade. Nessa unidade, o que é que nós vamos trabalhar? Produção de textos escritos. Essa unidade, ela também tem 3 semanas, a sexta, a sétima e a oitava. Mas nós vamos trabalhar cada semana um assunto diferente, ou seja, ler e escrever em uma semana, produção de texto na escola, na segunda semana da unidade, e a escrita e práticas comunicativas com gêneros textuais. Então percebam que aqui novamente nós temos as mesmas atividades. Nós temos a repetição também na 7ª semana, mas na 8ª semana nós temos mais um fórum avaliativo. Então, aos poucos, nós vamos fazendo a avaliação de vocês. Cada unidade tem um fórum, à exceção da quinta, que como vocês vão ver, ela é maior. Olha aqui a unidade 4. O tema dela, olha, é oralidade. Ela tem 3 semanas e quais são os subtemas de cada semana? Vamos trabalhar oralidade e letramento, oralidade na escola e oralidade e práticas comunicativas. Eu gostaria só de afirmar a vocês que a oralidade tem sido assim muito relegada a segundo plano. Mas nessa nossa disciplina nós vamos valorizá-la. Por quê? Porque é a partir da fala que a gente começa a trabalhar a escrita. E é histórico essa secundarização da oralidade em detrimento ao trabalho com a escrita. Então, nós resolvemos enfatizar. Então, é um assunto que pode parecer não tão pertinente, mas ele é mais do que pertinente. E aqui nós temos novamente os itens fixos, leitura obrigatória, complementar, fórum de discussão, fórum de dúvidas. E nós temos um fórum avaliativo apenas na 10ª semana. Mas olha o que apareceu aqui. Resumo crítico. O que significa? Que nessa semana vocês deverão postar na plataforma o resumo crítico de vocês. Agora nós vamos passar para a 5ª unidade.
Essa quinta unidade, ela foi pensada muito mais voltada para a questão da alfabetização. Apesar de o foco dessa disciplina não ser a alfabetização, nós, professores, pedagogos, como trabalhamos o ensino da língua materna, não tem como não falar de alfabetização. Então, essa unidade, ela é a que tem a maior quantidade de semanas. Tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas. E qual é o tema dela? Análise linguística. E a gente fica pensando, análise linguística na alfabetização? Sim. Na verdade, o que nós temos hoje em termos de organização dos eixos de ensino, proposto pelo MEC, inclusive por meio do PENAIC, esse programa nacional, né, de alfabetização da criança na idade certa, é que nós temos o eixo de leitura, de produção de texto escrito, e um dos eixos mais importantes é o da análise linguística. Ele está dividido em quê? Em sistema de escrita alfabética, está dividido em questão de textualidade, de normatividade e de discursividade. Então, para que a gente não entre já direto na questão da análise linguística, nós vamos começar com a questão do alfabetizar, que é um grande desafio. Os dados aí oficiais mostram que a questão da alfabetização tem que ser levada a sério mesmo, porque os índices nos mostram que estamos muito aquém daquilo que nós temos condições de estar. Isso na 12ª semana. Na 13ª semana, nós vamos trabalhar a análise linguística, mas na perspectiva de quê? De aquisição do sistema de escrita alfabética, que é onde nós trazemos pontualmente como a criança deve ser trabalhada na questão da alfabetização estrito sensu, ou seja, relação, grafema, fonema. Nessa semana, nós temos um fórum avaliativo, que é o 5º. E é muito importante que vocês participem, volto a lembrar. Na 14ª semana, nós temos o outro item da análise linguística, que é a textualidade. Porque o que acontece, via de regra, é que nós, alfabetizadores, às vezes, nos preocupamos muito com a relação grafema-fonema. E ponto. Nossa criança sai sabendo como é que o sistema notacional de escrita alfabética funciona, mas não tem a competência para produzir um bom texto, ser autor de um texto. E quando a gente analisa a questão da textualidade, nós estamos realmente ensinando o nosso aluno a produzir um texto. Ou seja, ela sabe dominar a relação grafema-fonema e sabe escrever realmente. Aqui nós temos novamente, olha, os mesmos indicadores: leitura obrigatória, leitura complementar, fórum de discussão, fórum de dúvidas e os lembretes. Na 15ª semana, nós temos a análise linguística, mas na vertente o quê? Normatividade. Nessa semana, a gente deixou um pouco mais folgadinho para vocês. Vocês vão resolver um exercício, né, em termos de norma da língua portuguesa, né, de ortografia, porque é a semana que a gente está prevendo que vai ocorrer a prova no polo. Não podemos garantir essa data, porque a gente pode ter alguma intercorrência, mas a previsão é que seja nesta semana aqui. E na 16ª semana, que é a última, a gente vai trabalhar a organização do trabalho pedagógico pensando na análise linguística. Aqui nós temos, olha só, o último fórum, é o 6º fórum. Então percebam como esta semana, esta unidade, ela está recheada de atividades que interessam bastante ao pedagogo. E aí, por último, nós temos aquela última semana, lembra que eu falei que era acrescentar, que a gente acrescentou mais 2 semanas? É o fechamento. A gente quer um retorno de vocês, saber como é que realmente nós desenvolvemos o nosso trabalho, que precisamos aprofundar para outros trabalhos. E aqueles, né, que não conseguiram a nota mínima, vai ter um fórum de recuperação. Lembrem-se que esse fórum de recuperação só vale 2 pontos, tá? Então, se você ficar de recuperação por mais de 2 pontos, o fórum não vai auxiliar muito você. Então, só retomando o que nós falamos sobre essa organização do nosso trabalho, vale a pena fixar em quê? Leitura obrigatória, leitura complementar, fórum de discussão, o fórum de dúvidas quando precisar,
Algumas leituras complementares não são textos, ou seja, não é leitura de texto escrito, é leitura de um texto multimodal, ou seja, vocês têm vídeos para assistir. Eu inseri uma série de vídeos bem interessantes para que a gente não fique apenas na leitura de texto. E aí eu gostaria de fechar a minha fala trazendo a vocês o nosso velho e bom professor, que é o professor Paulo Freire. Olha que interessante quando ele fala: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Eu queria dizer a vocês que eu amo incondicionalmente os meus alunos, mas eu não amo na perspectiva exclusivamente afetiva, de passar a mão na cabeça. Não, eu amo na perspectiva do Paulo Freire. Justamente porque eu amo você, é que eu sou exigente com você. Porque é por meio da minha exigência que você também será um aluno e um adulto exigente diante da sociedade. A vocês, o meu muito obrigada.